O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As pesquisas científicas precisam seguir princípios éticos e bioéticos. A UFPR-TV exibe uma série de programas para debater estas questões. Hoje vamos falar das pesquisas que usam animais, um tema polêmico e que causa muita discussão entre cientistas e ativistas. Vamos conhecer os princípios éticos que norteiam os experimentos científicos e o ensino com seres vivos. O meu convidado é o professor Alexander Zamprônio, do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Paraná. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, a minha primeira pergunta, professor, é sobre a Lei Arouca, de 1998, que justamente regulamenta todas essas questões. O que diz essa lei, professor? A lei estabelece os princípios éticos de experimentação animal, define quais espécies que podem ser usadas. Ela estabeleceu a criação do Conselho Nacional de Experimentação Animal e das CEUAs na UFPR, em todas as universidades e unidades de ensino. E estabelece as regras básicas para essa experimentação, os compromissos do pesquisador, os deveres que ele tem para com a experimentação animal e bem como as penalidades decorrentes de mau uso ou algum outro processo que possa interferir na experimentação animal. Professor, agora essa lei, ela é suficiente para que o respeito à vida dos animais seja efetivo aqui no Brasil? Ela é suficiente em termos de pesquisa animal. Ela está sendo regulamentada pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal. Novas diretrizes estão sendo estabelecidas, novos procedimentos estão sendo aprovados, é um processo lento que toma tempo. Então eu acredito que num longo tempo ela vai ser suficiente, né? Mas ela só lida com pesquisa e ensino utilizando animais. Ela não trata do bem-estar animal de uma maneira geral. Ela só lida com essa parte de pesquisa e ensino de graduação utilizando animais. O bem-estar geral dos animais não é regulamentado por essa lei. Então, por exemplo, animais que vão ser abatidos, como frangos, bois... Não entram nessa lei Arouca, não entram. Esses animais são para animais para criação e aí o bem-estar não está regulamentado por essa lei. Essa lei, ela também cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Qual que é a responsabilidade desse conselho, professor? O Conselho Nacional de Experimentação Animal, ele tem basicamente a responsabilidade de fazer um levantamento geral do que está sendo feito no Brasil em termos de pesquisa, quais são os procedimentos, e a partir disso estabelecer algumas normas e diretrizes para o bem-estar animal. Então, eles acabaram estabelecendo uma série de documentos onde tem as diretrizes do que pode e o que não pode ser feito. Tem também as diretrizes para a eutanásia de animal, então como você pode matar cada tipo de animal em cada experimento, como que deve ser os experimentos em termos de anestesia, qual anestesia que é melhor, qual analgésico que é melhor, enfim, todos esses procedimentos. E o CONSEA, ele congrega pessoas de diversas entidades, né, entidades científicas em geral, diversos ministérios. O Ministério da Saúde está presente no CONSEA, o Ministério de Ciência e Tecnologia está presente no CONSEA, e também congrega pessoas das organizações não governamentais que lutam pelo bem-estar animal. Então ele tem todas essas pessoas participando para determinar quais são os parâmetros em que podem ser feitos os experimentos em animais no Brasil. E é justamente dessa forma que a sociedade em geral pode participar dessas questões do uso de animais em pesquisas e ensino? Tem essa forma, mas o Conselho criou, além do próprio Conselho, o Conselho criou as CEUAs. E cada CEUA tem que ter um representante de organização não governamental de bem-estar animal, um representante da sociedade
que discute esses processos junto com os pesquisadores e com os professores em geral. Além disso, o CONSEA também abre regularmente consultas públicas. Atualmente, nesse momento agora, está aberto uma consulta pública sobre pesquisa em primatas. Então, ele publica uma série de normas sobre pesquisa em primatas. Tem um formulário junto que você pode fazer sugestões, você pode fazer perguntas, a sociedade pode participar, qualquer pessoa pode participar dessa discussão em pesquisa animal. Bom, professor, quanto à questão do ensino, a lei determina, por exemplo, que alguns procedimentos que usem animais, né, sejam filmados ou fotografados para reprodução depois, para que não seja necessário usar novos animais nesses procedimentos. Existem determinadas disciplinas ou determinados procedimentos em que ainda é necessário o uso contínuo dos animais para ensinar alguma coisa específica? Na verdade, isso é é deixado para o pesquisador decidir, né? O CONSEA deixa isso muito claro que quem decide se há benefício ou não no uso do animal é o pesquisador. Há um esforço muito grande dos cientistas em abolirem aulas práticas em cursos de graduação e utilizar vídeos. Na UFPR, a maior parte das aulas práticas são feitas já com vídeo. A gente às vezes utiliza assim, retirar o sangue de um animal, um procedimento bastante simples, ainda utiliza animal. Mas na UFPR a gente já quase que utiliza vídeo completamente em todas as aulas. No meu departamento, por exemplo, a gente só utiliza vídeo. Então essa decisão, ela passa pela didática do professor, pelo que o aluno precisa aprender e precisa ver naquela disciplina. Então, se o professor julgar que é necessário, ele envia essa aula para o comitê de ética, o comitê de ética avalia os procedimentos, que seja da melhor forma possível, sem muito sofrimento, sem muita dor, para os animais, sempre priorizando o bem-estar animal. Professor, uma outra atitude dos cientistas hoje é usar os chamados 3 R's, né? Que é uma sigla em inglês. O que significam esses 3 R's? Replacement, Reduction and Refinement. Substituição, redução e refinamento dos experimentos. Quer dizer assim, você tem que substituir sempre que possível essa prática animal, reduzir o número de animais que você utiliza para aquele determinado experimento, para aquela determinada aula prática, ou fazer o refinement, que é o refinamento que a gente chama, né? Que é utilizar técnicas mais precisas e que dão uma resposta mais apurada, mais clara, para que você não precise fazer tanto experimento com animal ou que você reduza o sofrimento dos animais. Existem casos também, professor, em que a cobaia, depois de usada em experimentos, ela pode ser adotada por alguém responsável? A adoção é complicada. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós utilizamos ratos, camundongos, cobaias, que não são espécies que estariam normalmente na natureza. Então, a gente só permite a adoção quando faz a esterilização, porque eu tenho o problema disso fugir para a natureza e começar a contaminar outras espécies. Então, em geral, os animais são sacrificados no final do experimento, não existe adoção. Isso a gente está falando muito mais de ratos, camundongos, esses pequenos animais, né? Obviamente que tem uma série de pesquisas feitas, por exemplo, no hospital veterinário, em que eles utilizam a própria observação do tratamento de um animal que está doente. Daí, obviamente, esse animal não é eutanasiado, né? não é morto no final do experimento. E aí ele pode ser adotado normalmente. Se for uma espécie, vamos dizer assim, que está na natureza, não há problema nenhum de adoção. A gente só faz um termo de adoção, né? Que a pessoa vai se responsabilizar por isso, por esse animal, e aí a gente permite a adoção. Professor, como que funciona o procedimento aqui dentro da universidade para alguém que quer fazer uma pesquisa que vai precisar de cobaias?
O pesquisador precisa inicialmente escrever um projeto. Esse projeto tem que ser avaliado por consultores ad hoc em geral, ou alguém tem que dar o mérito científico desse projeto. Alguém tem que dizer para o comitê de ética: esse projeto é importante, precisa ser feito e tem relevância científica. Em seguida, uma vez obtido isso, o pesquisador vai e faz um formulário onde a gente está mais, para enviar para o comitê de ética, onde a gente está mais preocupado, na verdade, com os procedimentos e não com o mérito científico que já foi dado anteriormente. Então aí a gente quer saber em que condições que o animal vai ser mantido, quantas vezes vai trocar a cama do animal por semana, como que ele vai, se ele vai ter alguma restrição hídrica, como que vão ser os procedimentos, qual anestesia que vai utilizar. Então o comitê de ética vai analisar os procedimentos em geral, baseado no que diz as diretrizes do CONSEA, de experimentação animal. Então o comitê de ética vai avaliar se os procedimentos escolhidos pelo pesquisador estão de acordo com a legislação brasileira, tá? E sempre tentando aconselhar o pesquisador no sentido de substituir, de reduzir, de refinar o experimento dele sempre que for possível, que é a questão dos 3 R's. E também a gente oferece no Comitê de Ética um curso de formação para os pesquisadores e para os alunos. Todos os alunos do setor de ciências biológicas fazem o curso junto da CEUA antes de iniciar qualquer experimento. Então, ela tem um papel formador, né? A CEUA tem um papel formador e tem esse papel de fiscalizar e de ver se o procedimento está sendo feito de uma maneira correta, segundo a legislação. A legislação também afirma, a Lei Arouca, né, fala sobre as penalidades para quem não cumprir aquilo que ela determina. O que são essas penalidades, professor? Elas são suficientes para que as pessoas cumpram a lei? Essas penalidades são penalidades desde uma advertência até financeira, né? Então a instituição pode ser penalizada, bem como o pesquisador, o próprio pesquisador pode ser penalizado se ele estiver fazendo um procedimento diferente do que diz a lei, né? E eu acredito que sejam importantes essas penalidades, né? A gente reforça muito isso no curso de formação dos alunos para que eles possam ter noção da responsabilidade pela qual eles estão fazendo aquele experimento, com a qual eles estão fazendo aquele experimento. Então, eu acredito que seja importante ter um limite e a pessoa saber que, se você fizer fora do que está escrito no seu protocolo, você pode sofrer penalidades. Ok, obrigada, professor, pela participação no nosso programa de hoje. Obrigado vocês. Obrigada. No site que aparece na tela, você encontra mais informações sobre bioética e ética em pesquisas científicas. A programação da UFPR TV está disponível no nosso site, no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Tchau!